Hoje a gente vai seguir aquela série de estudos que nós estamos fazendo, né, sobre o livro Boa Nova. E hoje nós vamos para o capítulo 11, um capítulo que é muito interessante, onde nesse livro que Humberto de Campos destaca para nós alguns questionamentos, né, alguns pormenores ali da circunvizinhança por onde Jesus andava e também do colégio apostólico, nós vamos ver hoje sobre o Sermão do Monte, conhecido também para nós como o Sermão da Montanha. Só para a gente contextualizar um pouquinho, por que ele tem esse nome? O Sermão do Monte ou Sermão da Montanha? Porque Jesus, como o próprio nome já diz, profere essas palavras em cima de um monte, em cima de um montezinho, né? Vamos assim dizer, saindo da planície, ele está sobre um planalto. Planalto esse que hoje em Israel é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Mas antes de Jesus, ele tinha que ter outro nome, porque não tinha as Bem-aventuranças. Então, antes ele era conhecido como Monte Eremos. E é muito interessante porque esse Sermão da Montanha, ele está registrado na íntegra apenas em um evangelho, que é o Evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Marcos não contém na totalidade. O Evangelho de Lucas tem um pouco mais de questionamentos, tem um pouco mais de informações, mas não tem também na totalidade. E no Evangelho de João não chega nem a citar. Então, nós vamos ter apenas no Evangelho de Mateus. E onde se dá essa narrativa? Ela se inicia no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. E algo pode vir à nossa mente, que é o seguinte: por que só o evangelista Mateus que fez questão de descrever para nós o Sermão do Monte? Por que os outros evangelistas não descreveram o que teve de diferente nessa interação de Mateus com essas palavras do Mestre que fizeram apenas ele registrar por completo? E é mais ou menos sobre isso que Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai contar para nós nesse capítulo 11 do livro Boa Nova. E começa dizendo o seguinte: difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. O que Humberto de Campos está narrando aqui para a gente? Olha, a partir do momento que as palavras de Jesus começaram a ser propagadas, seus atos começaram a ser conhecidos, todas as pessoas que viviam ali próximo a Cafarnaum, que era onde Jesus morava, juntamente com Pedro e sua família, começavam a se aproximar. Então nós íamos tendo pessoas de outras cidades se abeirando ali daquela região do lago e fazendo com que a cidade de Cafarnaum ficasse bastante movimentada, todos em busca de Jesus. Só que não era tão fácil assim encontrar Jesus, porque Jesus ele tinha os seus afazeres, ele não estava sempre à margem do lago. Então, quem eram os mais avistados, vamos assim dizer, os mais visados? Eram justamente os discípulos do Mestre. Por quê? Porque eles sabiam que se ficassem na cola de Bartolomeu, uma hora eles iam ver Jesus. Se ficassem na cola de Filipe, uma hora eles iam ver Jesus. E era justamente isso que a multidão fazia. Então, por exemplo, nós vamos ter o Filipe, que era diariamente procurado por doentes. Então, todas aquelas pessoas enfermas iam atrás de Filipe para ter uma cura, para ter um tipo de tratamento, um tipo de renovação interior, né, para poder curar e tratar aquelas moléstias. Eles ficavam sempre em torno. Eles cercavam a casa de Pedro, que era onde Jesus morava, né? Então eles cercavam a casa de Pedro, porque se ele não está aqui, quando ele voltar, nós estaremos aqui para poder vê-lo. Então eles ficavam sempre à espreita. E certa vez, conta então Humberto de Campos, que eles foram até a casa de Levi. Levi, que futuramente seria conhecido como Mateus. Então essas pessoas, esses enfermos, chegaram até a casa de Levi
e eles queriam explicações. Então eles queriam explicações para entender melhor como que funcionava essa coisa de reino de Deus. Como que funcionava essa questão de seguir Jesus? Então foi um grupo até a casa de Levi, o publicano, para questioná-lo como que ele tinha entendido o reino de Deus, como que fazia para eles poderem colaborar também. Vale ressaltar aqui uma nota que eu esqueci de dizer ao início, que o Sermão da Montanha é tão importante que é onde se encontra as bem-aventuranças, todas elas que falam, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem, que têm sede de justiça. É onde se encontra também uma parte que vai falar acerca da missão dos discípulos, que Jesus fala para ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, para não levar duas capas, para ter atenção com os irmãos. E é onde tem também a oração do Pai Nosso. Então, tudo isso no Sermão da Montanha, mostrando para nós o quanto é importante. E aí vamos seguindo a narrativa. Então, esse grupo se abeirou à casa de Levi e foi fazer esses questionamentos acerca de como era para seguir a Jesus também, como era para partilhar desse reino, das boas novas. E Levi disse: o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejam irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer vocês na situação que vos encontrais? Então ele fala assim, olha, o reino de Deus vai acolher a todo mundo. Isso é verdade, todos os corações sinceros. Mas vocês, enfermos, doentes, que estão aí na miséria, né? O que o reino de Deus o que vocês podem colaborar com o reino de Deus? Então ele questiona a essas pessoas. E dirigindo a 3 deles em específico, então havia um grupo e 3 daqueles que compunham o grupo eram conhecidos de Levi. Então ele dirige a 3 específicos e fala convictamente. Ele diz assim, você, o que você pode realizar, Lisandro? Aleijado como és. Então ele diz para o Lisandro que tinha algum tipo de deficiência física. O que ele poderia colaborar com o reino? E aí ele se dirige a outro. E tu, Áquila, não fostes abandonado pela sua própria família sob o peso de sérias acusações? Então o que você pode colaborar? Se a sua própria família te abandonou porque você cometeu equívocos? E ele vira ao terceiro então e diz, e tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com tuas atuais aflições? Então ele vira aqueles 3 que ele já conhecia a história, que ele já conhecia dos familiares, e diz que eles não podem colaborar com a construção do reino. Diz que eles não têm nada de útil para colaborar com Jesus. E nesse sentido, então, aquele grupo se entreolha. Eles olham uns para os outros e são tomados, são reconhecidos, né, em suas deficiências. Então eles olham um para os outros e começam a pensar, nossa, pior que é mesmo. Com essas dificuldades que temos, com essas chagas que carregamos, com essas deficiências, o que nós poderíamos colaborar? E naquele momento, o que acontece? Eles ficam bastante entristecidos, porque eles haviam encontrado, através das palavras de Jesus, das pregações de Jesus, uma nova esperança. Então Jesus, que sempre dizia que aqueles que sofriam, aqueles que tinham chagas, aqueles que tinham às vezes problemas familiares, o reino dos céus era para eles. Aqueles que tinham às vezes o coração sedento por justiça, sedento por amor, que eles encontrariam acalento, que junto com Jesus o jugo pesado da vida e da tribulação ficaria leve. Aquilo para eles estava desaparecendo perante os seus olhos. Por quê? Porque Mateus deu como se fosse um choque de realidade com aquelas rudes palavras. Aquela esperança que então vinha animando aqueles corações foi como que se perdendo. Porque eles olharam uns para os outros e falavam, nossa, mas será que é mesmo?
Porque apesar das palavras de Jesus serem tão bonitas, eu estou conversando agora com um discípulo dele, que segue ele, e ele está me despertando para as minhas chagas. Ele está me despertando para os meus problemas, para as minhas aflições. E isso fez com que eles ficassem bastante desalentados. Aquele grupo, então, ficou bastante entristecido. E narra que depois daquele momento, então, eles foram, inclusive, se distanciando. Eles foram se distanciando. Mas eles pensaram, já andando um pouco longe da casa de Levi, não vamos embora de Cafarnaum, vamos esperar um pouco, porque Jesus irá fazer uma pregação à tarde. Quem sabe ele diz algo que pode acalentar o nosso coração. Então eles saíram da presença de Mateus, da casa de Mateus, foram saindo, mas antes de ir embora, eles pensaram em ficar até o entardecer, para poderem pegar uma das pregações de Jesus que iria ser feita à tarde. Nesse momento, então, passa um tempo, e essa dor deles se abrange, né? É uma dor sem limites, vai nos narrar Humberto de Campos. Porque algo é uma pessoa com desesperança. Uma pessoa que não tem motivos para sorrir, que não tem algo para acreditar. Agora, outra coisa diferente é quando eu dou esperanças e expectativas a essas pessoas e depois eu as tiro. Isso dói muito mais. Isso fere muito mais. Então, uma pessoa que é acostumada com momentos de aflição e tristeza, ela já tem ali a convivência com aquilo. Agora, se de repente algo vem e inunda de felicidade, de esperança, de fé, e depois isso é retirado, é uma dor tremenda. E é justamente isso que Humberto de Campos vai dizer, que a dor naqueles corações de Lisandro, de Pafos, de Áquila e todos aqueles que estavam juntos, foi muito grande, foi quase que uma dor sem limite. Mas eles resolveram esperar até o entardecer para se encontrar com o mestre. Enquanto isso, na casa de Mateus, passou-se um tempo e justamente foi chegando ali André e Jesus. Então, Mateus, que estava em casa sozinho, passou-se um tempo, chegaram Jesus e André. E começaram uma prosa, uma conversa, né, entre eles. E Mateus vai contar do ocorrido da manhã. Então Mateus diz assim, inclusive vai nos narrar Humberto de Campos aqui, que ele diz de uma forma ingênua. Então Mateus conta o acontecido até sorrindo, ele conta alegre as orientações que na cabeça dele, para o coração dele, ele havia dado àqueles enfermos, àqueles deficientes. Então ele diz assim ao mestre, né? Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Então ele diz para Jesus sorrindo, com tranquilidade serena, com sinceridade do coração. Ele fala, mas mestre, o que aqueles aleijados e mendigos poderiam colaborar conosco no evangelho? Mas aí logo, Mateus sendo muito esperto, né, um publicano que era, relembra que os seus amigos do colégio apostólico também eram pobres, quase mendigos, que eram pescadores, né? Então ele trata de consertar rapidinho. Ele fala assim, não, as pessoas pobres até vai. Porque, por exemplo, a gente tem aqui os pescadores que compõem o colégio dos discípulos e eles são pelo menos fortes. São homens fortes, são homens corajosos, né, do trabalho braçal. Eles até podem colaborar. Mas agora pensa, esses outros que eu dispensei, mestre, eles são uns vencidos. A vida os venceu. O que eles podem colaborar? Ou seja, nem a força física que o Simão tinha, que o André tinha, por conta de ser pescadores, João, Tiago, eles não tinham. Porque eles eram enfermos, eles eram deficientes. O que eles podiam colaborar? Então Mateus conta certo de que havia feito um bom trabalho. E vai falando isso ao mestre. Até que Jesus fixa o olhar no discípulo e com um profundo desvelo fala com bondade, batendo levemente no seu ombro. Então Jesus chama Levi para uma conversa carinhosa. Então bate no ombro dele e fala com muito carinho e com muita amorosidade. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova,
como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Então ele está dizendo assim, olha, mas Levi, se o evangelho é uma boa notícia, se é uma boa nova, como que eu vou dar uma boa notícia para quem não precisa de uma boa notícia? Para quem já está alegre? Para quem já está satisfeito? Uma boa notícia serve para acalentar, para consolar quem está aflito. É isso que Jesus diz. E ele continua. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, quem já está vencendo no mundo, quem já está com a vida feita, quem já está com todos os recursos que o mundo material pode oferecer, muitas das vezes não tem ouvidos de ouvir a mensagem do Mestre, porque acha que ela não é necessária. Nós achamos que ela não se faz própria para o nosso coração. Entretanto, se alguém está passando por tribulações, se alguém está passando por aflições, essas pessoas como que ficam com o solo mais preparado para recolher os auxílios divinos. E é dessa forma que nós vemos relatos cotidianos de pessoas dizendo que se aproximaram da religião quando ocorreu um momento muito triste na sua vida. Quando ocorreu um problema muito complicado que elas por elas mesmas não conseguiram solucionar, resolver. Então nós vamos acompanhando esses relatos a todo instante, comprovando para nós que às vezes a dor é aquilo que aduba o solo do nosso coração para que a semente do Evangelho possa desenvolver e brotar. E continua Jesus, já observastes, Levi, algum vencedor do mundo com preocupações a mais do que defender o fruto da sua própria vitória material? Então ele fala assim, olha, Levi, você já viu alguém que tem um grande sucesso no mundo mais preocupado do que apenas com os seus bens? Então, às vezes, eu tenho 30 carros. E aí eu me preocupo se eu vou conseguir o 31º. Ou então eu me preocupo se aquele carro número 30 não foi roubado. Ou então eu tenho uma grande quantia no banco e a todo momento eu acesso o mercado financeiro para ver se eu não perdi investimentos e recursos. Então Jesus está dizendo isso, que muitas das vezes o mundo nos engana com o seu relativo sucesso e faz com que nós desdenhemos do Evangelho. Faz com que nós não valorizemos as questões morais, nos preocupando apenas com as coisas de cunho material. É isso que Jesus está dizendo, que a maioria dos vencedores do mundo não tem outras preocupações senão com aquilo que eles angariaram no mundo físico. E nesse sentido, então, Levi, ele fala um pouco comovido e até desapontado, porque Levi, inclusive, era o mais rico de todos os discípulos. Então, Levi era o que tinha mais dinheiro, porque ele era um publicano, um cobrador de impostos. Então, ele era aquele que tinha uma condição financeira melhor. E ele estava convicto que tinha ajudado a Jesus, aconselhando aquelas pessoas que lá estavam. E aí Jesus dá essa ducha de água fria nele, né? Ele fica um pouco comovido e fala até um pouco desalentado. Mas, Senhor, as minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Então, o que ele está falando? Olha, mestre, mas eu só intervi porque eu queria que o Evangelho fizesse sucesso entre aqueles que governam o mundo. E como alguém que não tem onde cair morto pode colaborar conosco? Ele não tem uma influência social. Então eu agi com sinceridade, mestre, para que as pessoas mais bem colocadas socialmente pudessem estar aptas a estar conosco na causa do Evangelho. É isso que o Mateus está dizendo a Jesus. Está dizendo de uma maneira sincera, porque no jogo do mundo político onde ele estava situado, entre o Império Romano, entre o Sinédrio e os fariseus, ele estava acostumado a vencer as decisões
as decisões ali da vida cotidiana através das influências, a vencer as decisões através da pressão pelo poder, poder esse do recurso financeiro, poder esse do prestígio social. Era esse mundo que o Levi estava acostumado. E Jesus diz a ele algo novo. Ele não sabia de fato aprender de primeira. Não era possível. Aquilo para ele soava muito inovador. Nesse sentido, Jesus diz convictamente: quem governa o mundo, Levi, é Deus. E o amor não age com inquietações. Então, o que ele está dizendo? Olha, se você está preocupado com as pessoas que governam o mundo, porque você quer que elas sejam influentes na causa evangélica, cuidado, Levi, porque quem governa o mundo é Deus, e Deus não age com inquietação. Deus não age apressadamente, de qualquer maneira, destrambelhado. Ele não faz assim. Então tenha atenção com o seu modo de tratar os outros. Fique um pouco mais atento com a condição do sentimento do seu irmão. Porque, como nós vimos aqui, aquele grupo foi ferido no íntimo, nas suas esperanças, na sua fé na vida. E Jesus continua: agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós, encerrilhando as suas armas exteriores. Então Jesus está fazendo um convite para o Levi para uma reflexão. Vamos imaginar que as pessoas com o maior poder, então, venham até nós. E aqui ele fala: imagina se os generais romanos viessem. Eles trariam funcionários, escribas, servos, troféus, carros de triunfo. Então a pessoa ela não iria vir sozinha. Ela iria vir com toda a sua carga de objetos materiais, com todos os seus funcionários, com todos aqueles subalternos, e iria trazer todos eles para a causa evangélica. Só que aqui tem um detalhe: eles não viriam pelo coração, eles viriam pela imposição daquele que os manda, que seria o general romano. Então Jesus fala: olha, Levi, vamos atentar a esse exemplo. E vamos imaginar que eles cheguem até nós. Qual seria a primeira coisa que eles iriam fazer? Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Então o que Jesus está falando? Olha, se chega uma pessoa muito acostumada às vezes com o luxo, que deixou isso sobrepor a simplicidade, a primeira coisa que ela vai dizer a nós é que nós não preguemos no meio da natureza simples, que é o que sempre fazemos. E aqui Jesus coloca: eles irão sugerir, por não estarem acostumados no íntimo com as suas vaidades das vitórias, eles iriam querer construir, edificar suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias. Então eles iriam querer tirar Jesus das margens do lago Genezaré, iriam querer tirar Jesus ali do Monte Eremos, iria querer tirar Jesus ali do Monte Tabor, do Monte das Oliveiras, do local onde ele estava acostumado a andar e atuar, e querer construir para Jesus um templo, um grande local para que lá ele pudesse pregar. E Jesus coloca: olha que coisa perigosa, invertendo as coisas, querendo às vezes construções físicas, ao invés do coração sincero e puro para o Evangelho. Então, Jesus vai alertando Levi do perigo às pessoas que aproximam do Evangelho apenas pelo poder, pelo prestígio e não pelo coração. E é por isso que em outro momento, dessa vez no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, Jesus é bem claro ao dizer: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Então não é a roupa que você usa, o lugar onde você está, a cadeira onde você senta. Não são essas aparências exteriores que trazem o reino de Deus até nós, mas é o que há no íntimo do nosso coração. E Levi estava invertendo. Levi queria o glamour da sociedade, dos bens materiais, daqueles poderosos, ao invés do coração dedicado à causa evangélica.
Então Jesus, com muito carinho, com muito cuidado, puxa a orelha daquele que era o seu discípulo, daquele que era um trabalhador da Boa Nova. Então Jesus não recrimina, não castiga, não dispensa, não exclui, mas apenas orienta e oferece um novo modo de ver a vida, um novo modo de ver as questões que envolvem o nosso relacionamento com os nossos irmãos. É isso que o Mestre faz. Nesse sentido, então, Jesus continua dizendo que talvez esses imperadores, esses generais romanos, iriam recordar das suas espadas mortíferas e talvez pretendessem disputar a ferro e fogo o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista, desde que cada vencedor se julga no mundo com a maior soma de direitos e de importância. Então, por conta do costume entre eles, fosse o da força, o da violência de resolver as coisas assim, eles poderiam trazer esse pensamento para o Evangelho e começar a impor o Evangelho pela espada, pela guerra, pelo sangue, porque foi assim que o Império Romano, à época, dominou todos os povos, pela força, pela opressão, pela violência. Então Jesus está dizendo a Levi, olha o quanto isso é perigoso. Não que os romanos não pudessem participar da Boa Nova, mas eles tinham que vir pelo coração, pelo sentimento, e não pelo poder ou prestígio. Porque se alguém se aproxima do Evangelho em busca disso, essa pessoa não irá encontrar. Porque o Evangelho é simples, o Evangelho é sutil, é delicado, não tem nada a mais do que o necessário. E continua então Jesus. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai e aniquilar os seus filhos, que são nossos irmãos? Então Jesus está propondo uma reflexão. Seria justo impor a vontade de Deus, aniquilando os filhos de Deus, que são nossos irmãos? Então, se uma pessoa escolhe agora não seguir os ensinamentos que Jesus nos trouxe, o Evangelho, eu a mato, eu prendo, e aí eu acho que eu estou realizando a vontade de Deus, matando um filho de Deus que é meu irmão. Então Jesus, ele vê longe, né? Aqui é como se ele estivesse descrevendo para nós o que seria, o que viria a ser a Idade Média, as Cruzadas e a Inquisição, que foi quando o Evangelho se misturou com o poder do mundo. Foi quando a igreja era o órgão mais poderoso do mundo. E o que aconteceu? Pela espada nós queríamos impor a fé. Pela violência nós queríamos resgatar irmãos, e não pelo coração, e não pelo sentimento. E foi assim que nós queimamos uns aos outros. Foi assim que nós decapitamos uns aos outros, que nós colocamos em caldeirões ferventes uns aos outros. Porque não estávamos no Evangelho pelo nosso sentimento, pelo nosso querer, pelo nosso coração. E aí Jesus fala um pouco mais, dizendo a Levi que até o dia que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres diante dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo serão só pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. Então, até o dia que nós conseguirmos aniquilar, absorver as imperfeições no mundo, todo aquele que tem um pouco mais de regalias, que tem um pouco mais de benefícios, vai ser só um de nós que está passando por um processo de complicação. Um de nós que está passando por um processo de experiência complicada, de experiência dura. Certa vez o Chico falou, né, a uma pessoa que foi à sua procura, buscando auxílio, ele disse assim, olha irmão, tudo na nossa casa que está sobrando, está faltando alguém no mundo. Então, olha que coisa, né? E hoje a gente pode refletir acerca de tantos que têm muito e milhões
que tem tão pouco? Então a gente pode começar a analisar por conta disso. E é isso que Jesus está falando. Olha, enquanto nós não expurgarmos, absorvermos as nossas imperfeições, toda pessoa que tem um pouco mais de recurso no mundo é apenas um irmão precisando de amparo. Porque não imaginemos nós que a prova do poder e da riqueza é tão simples quanto pareça. Não imaginemos nós. Muito pelo contrário. São irmãos nossos que precisam de muito apoio e de muito carinho, porque eles estão lidando com recursos maiores e, por conta disso, responsabilidades maiores terão também. Nesse sentido, Jesus então continua dizendo a Levi: é imprescindível, pois, atentemos, para a alma branda e humilde daqueles que foram vencidos no mundo. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Então é imprescindível que a gente vire o nosso olhar, que a gente focalize a nossa visão em irmãos nossos que passam por penúrias. Passam por penúrias. Por quê? É apenas pelo sofrimento? De maneira alguma. Jesus vai esclarecer aqui para nós por que nós devemos ter esse olhar mais cuidadoso aos nossos irmãos que sofrem. Para os seus corações, Deus carrega, bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, Levi, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito, são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, a dor é como se fosse o arado que vai passando, rasgando o solo, mas é apenas para que a semente possa encontrar uma terra fofa para brotar. Não é por acaso que Jesus vai dizer muitas vezes acerca dessa analogia de sementes e a fé, sementes e o Evangelho, sementes e o Reino de Deus. É necessário que essas sementes encontrem um solo fofo, um solo fértil, para que elas possam brotar. Mas qualquer pessoa que entende um pouquinho, um mínimo que seja de horta, sabe que a terra batida não é boa para plantar. Nós temos que ará-la. E arar é o quê? É rasgar o solo com garras de ferro. E isso dói. Então, às vezes, para rasgar o nosso coração vaidoso e orgulhoso, vai passar um arado de ferro de dor, de tribulação, de problema. Mas é porque para o porvir irá brotar uma bonita flor, uma bonita árvore do Evangelho. Entretanto, nós temos que estar preparados. Então Jesus diz, olha, quem é um trabalhador do Evangelho, não esqueça desses irmãos, porque eles já estão com o coração arado. A dor já está trabalhando neles a reforma íntima. É um momento perfeito para você dizer, olha, irmão, agora que você despiu dessa veste ilusória do sucesso do mundo, das questões efêmeras, você pode colaborar conosco no Evangelho, porque você aprendeu o valor real das coisas. Porque às vezes eu imagino que eu tenho um problema. E aí eu peço ajuda para Deus ou a espiritualidade. E aí o que nós imaginamos na oração? É simples. Eu estou com um problema, eu peço auxílio. A espiritualidade vai me ajudar na resolução desse problema. Será que é isso? Às vezes não. Às vezes eu estou com um problema que eu acho que é muito grande. E aí eu falo, nossa Deus, eu quero acabar com esse problema. Eu não quero vê-lo mais, eu quero resolver. Aí o que a espiritualidade faz? Me permite vivenciar um problema real. Para que eu possa mensurar o que eu estava querendo e o que de verdade eu necessito. Então, às vezes, eu imaginava que eu estava com um problema porque eu queria almoçar todo dia com refrigerante. E eu não estava conseguindo. Tinha dia que tinha que ser com água. E aí eu estava ficando um pouco entristecido. Estava um problema muito ruim, porque eu trabalho o mês inteiro e não posso nem tomar um refrigerante na hora do almoço. Isso não é possível, é uma exploração. Aí, de repente,
Um ente querido meu, minha mãe, meu filho, meu irmão, é acometido de uma doença profunda. E aí eu esqueço do refrigerante. Eu ainda falo assim, ó Deus, eu posso tomar água pro resto da vida, se meu pai for curado desse câncer. Então eu mensuro o problema da maneira correta. E às vezes a providência divina faz isso, porque nós reclamamos de dádivas que recebemos. Então a dor faz isso conosco. Ela massageia o nosso ego para que ele possa se colocar no lugar que é devido, que é no lugar de humildade, no lugar de simplicidade. É isso que a gente tem quando nos deparamos com problemas, com tribulações. E Jesus vai dizendo o seguinte, Jesus coloca, Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Então ele arremata. Está vendo por que é necessário que você dê um pouco mais de valor a esses corações feridos que vêm até você, que vêm até a sua pessoa para ter esclarecimentos acerca do Evangelho? Eles já estão com o solo preparado. Porque é muito claro a espiritualidade ao dizer que quando nós estamos prontos, o trabalho aparece. Então, se Levi estava sendo procurado, é porque ele já estava pronto para colaborar com aqueles sofredores. E é isso que Jesus tenta ensiná-lo. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Então, Jesus aqui arremata. Olha, é também sobre essa pessoa que nós não valorizamos, sobre esse amigo à beira do caminho, que nós passamos por ele e não lhe damos valor, que o Evangelho se assenta. É sobre ele também que o Evangelho faz base, para que um dia possa ser propagado e emanado ao mundo inteiro. E em meio àquilo, então, André e Levi, que estavam acompanhando aqueles ensinamentos de Jesus, já tinham os olhos marejados, bastante emocionados acerca de todos esses ensinamentos que o mestre apresentava e que aqueles corações não tinham ouvido, não tinham imaginado ainda. E no meio desse íntere, nesse momento, chegava também agora Tiago maior e o seu irmão João Evangelista, e também Pedro, irmão de André, e todos naquela comunhão ali se dirigem a um monte próximo. Então juntou-se ali aquele tantinho de discípulo, e se dirigiram a um monte próximo. Monte esse que é o Monte Eremos. Era um final de tarde, havia uma turba imensa, centenas de pessoas, velhinhos trêmulos, lavradores simples, mulheres com filhinhos, cegos, leprosos, homens maltrapilhos, e todos eles se apertavam, ansiosos para a palavra esclarecedora do Mestre. Todos eles ali próximo àquele monte já estavam ansiosos, já estavam esperando, aguardando a presença de Jesus. Todos ansiavam aquelas palavras consoladoras. Levi, que representava, àquele instante, a aristocracia do colégio apostólico, pois era cobrador de impostos, descobriu que Jesus endereçava naquela tarde a sua palavra aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Então, Levi, que naquele momento representava uma aristocracia intelectual. O que isso quer dizer? Aristocracia é um termo que era usado na Grécia Antiga por Aristóteles, que era o quê? O governo dos mais sábios, dos mais poderosos, dos mais inteligentes. Então, Levi era a aristocracia do colégio apostólico. Ele era o mais inteligente, ele era o mais culto, o que mais tinha acesso às letras, à escritura, porque os outros eram pescadores, comerciantes. Ele não. Ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. Ele vivia numa esfera mais luxuosa da sociedade. Ele tinha acesso a coisas que as outras pessoas não tinham comumente. Mas ele percebia que naquela tarde Jesus endereçava os seus ensinamentos às pessoas mais sofridas, às pessoas mais distantes da bem-aventureza social, vamos assim dizer,
daquela questão de mais facilidade no mundo físico. Então Mateus percebeu isso. Ele percebia isso. Naquele dia, o mestre, então, pregou pela primeira vez as bem-aventuranças celestiais, que desciam como um bálsamo nos corações feridos. Então, aquela tarde foi a primeira vez que Jesus falou sobre as bem-aventuranças. E ele dizia: bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Então, aquelas palavras do mestre ecoavam por toda a região da Galileia, por todo o mundo, e era como bálsamo nos corações sofredores. Era uma energia naquele local que marcou, muito provavelmente, todos os corações que ali estavam. E ainda hoje, talvez, se a gente se recorrer a esse Monte Eremos, ou hoje conhecido como Monte das Bem-aventuranças, é bem capaz de nós ainda relembrarmos da energia que outrora esteve naquele lugar. Por muito tempo, então, o Mestre falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Então, tudo que Jesus dizia ali, parecia que ele estava fazendo uma previsão, quando ele dizia assim: olha, os mansos herdarão a terra, os pacificadores terão a vida eterna. Tudo aquilo motivando todos aqueles corações que estavam abatidos, que se encontravam sofridos, maltratados pelas lutas e chagas da humanidade. Quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Olha que coisa, então, foi no final da tarde e essa pregação de Jesus das bem-aventuranças foi até a noite. E quando terminou, já era possível ver o céu estrelado. Pensa que coisa mais bonita, a época que não existia a luz elétrica. Então o céu da Palestina ficava muito iluminado. Dava para ver praticamente todas as estrelas possíveis a olho nu. Naquele instante, Levi, que observava no cantinho, tomado de uma emoção inexplicável, pois ele via aqueles amigos que havia maltratado na manhã, descendo daquele monte, abraçados, com imenso júbilo, como se uma aventura nova os animasse o espírito. Nesse momento, então, Levi, um pouco desconcertado, mas profundamente emocionado, se aproximou deles, os saudou como uma espécie de desculpa e ficou por aquilo, né? Levi, sem saber muito o que fazer, ele se aproxima e apenas fala: oi, eu acabei com vocês de manhã, mas eu estou aqui arrependido. Eu aprendi e estou aqui saudando. Mas aquilo não era o bastante para aquele coração. É por isso que na manhã seguinte, Levi, que era o mais bem financeiramente de todos os discípulos, o ex-publicano abriu então na manhã seguinte as portas da sua casa para todos os que participaram daquele anoitecer memorável do dia anterior. Então ele abriu a sua casa para todo mundo. Ele fez um grande café da manhã. Jesus participou daquela festa, partiu o pão como era de costume e se alegrou junto deles. E quando Levi abraçou por vez o aleijado Lissandro, com a sinceridade da sua alma fiel, o mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, o meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos aqueles que compreendem a palavra de Deus. Então, olha que coisa, Jesus estava parabenizando Levi, porque ele errou no dia anterior, mas hoje já estava disposto a consertar, dizendo que é bem-aventurado também qualquer um de nós que aprende algo novo e aplica, que aprende algo novo e faz questão de executar. Esses também são bem-aventurados, porque quantos de nós
Às vezes, pelo orgulho e pela vaidade, aprendemos algo diferente, sabemos que nossas ações estão equivocadas, mas não voltamos atrás. Não pedimos desculpas, não refazemos os nossos caminhos. Então Jesus diz que bem-aventurado também é aquele que pode ouvir, compreender e mudar as atitudes. Pode ouvir, compreender e mudar o rumo da vida. É mais ou menos sobre isso que estava situado o contexto onde foi dito o Sermão da Montanha. E por que será que só Levi que conseguiu redigir na sua inteireza? Porque foi o coração mais marcado por aquelas palavras. Porque teve uma dose emocional ali muito grande naquele dia. Então as palavras do Sermão da Montanha marcaram o coração de Levi feito brasa. E ele conseguia relembrar de tudo que o mestre falou naquela tarde. E como Levi não era bobo nem nada, sendo o mais culto de todos, escreveu. Vai que ele esquecia, né? E ele escreveu. E esses escritos de Levi ficaram conhecidos como os primeiros escritos acerca de Jesus na terra. Então Mateus foi o primeiro que escreveu acerca do mestre na terra. E ele escreveu, muito provavelmente, esse sermão. Ele escreveu também mais algumas coisas, porque ele não escreveu todo o seu evangelho, mas ele escreveu algumas passagens que o marcaram profundamente. E entre elas estava essa aqui. E qualquer teólogo e pesquisador bíblico vai dizer que o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, completo. Mas o primeiro a circular, a ser iniciado, foi o de Mateus. E esses arquivos eram chamados de os escritos de Levi. E acreditem ou não, mas foram os escritos de Levi que Paulo, que não teve condições de viver com Jesus encarnado, leu e se transformou. Foram esses escritos de Levi que Lucas, que não teve acesso a Jesus encarnado, leu e se transformou. Foram esses escritos que Estevão, do livro Paulo e Estevão, leu e se transformou. Que Gamaliel, mestre de Paulo de Tarso, no Sinédrio, leu e deu uma chance aos aventureiros da Casa do Caminho. Foram esses escritos que reformularam o coração de Abigail. E são esses escritos que hoje estão em nossas mãos, para que nós também possamos nos reformar interiormente. Para que a gente valorize essas passagens que Mateus registrou com tanto carinho, registrou com tamanho afeto, com tamanha emoção, e que vem reformando corações desde há 2000 anos atrás, que reforme também o nosso a partir do dia de hoje. E leiam, pessoal. Aqui a gente faz um esforço para fazer um recorte, ainda perdendo muito da grandiosidade do capítulo, ainda perdendo muito da grandiosidade do escrito na narrativa evangélica. Leiam as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o 7. Leiam também o capítulo 11 do livro Boa Nova. É o melhor que eu posso indicar para vocês. Muito obrigado pela paciência e pela oportunidade de trabalho.